Oi, pessoal! O meu nome é Maria Aparecida. Atualmente eu estou no 5º período do curso de História Licenciatura do SERES e no vídeo de hoje eu vou falar 4 coisas que eu aprendi depois que eu entrei para a faculdade de História. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira coisa. E a primeira coisa que eu aprendi foi valorizar mas muito, dormir 8 horas por dia. Por quê? Eu já falei em vídeos anteriores que eu tenho um problema com procrastinação. E quando eu entrei para a faculdade em 2023, a procrastinação entrou comigo. E não deu muito certo, assim. Procrastinação em faculdade. Por quê? Não foi uma vez, não foi 2 vezes que eu virei à noite para fazer trabalhos da faculdade por causa da minha procrastinação. Então, pessoal, eu virei muitas noites fazendo trabalhos da faculdade, sendo que naquele momento eu só queria dormir. Eu só queria descansar. Eu só queria parar de ler aquele texto ou parar de tentar responder aquela questão e só dormir. E, infelizmente, eu não poderia fazer isso, porque senão eu ia tirar um belo de 0 na prova ou no trabalho e ia cair logo lá, ó, na 4ª prova. Ou pior, reprovar a disciplina e ter que fazê-la de novo. Então, foram momentos muito tristes de ter que virar à noite para fazer trabalho de faculdade. E teve um que eu vou citar aqui, só de exemplo, que eu estava fazendo um trabalho de história antiga e procrastinei. E o que aconteceu? Tive que virar à noite. E o sono estava batendo, eu queria só dormir, mas tinha que fazer aquele trabalho. Era sobre Odisseia de Homero. E o que aconteceu? Eu bebi muito café. Eu pedi para minha tia fazer um monte de café para eu beber, para eu não dormir e terminar aquele trabalho. O que acontece? 3 a 2 horas da manhã, eu não me lembro muito bem, só sei que era de madrugada. Eu bebi quase que 500 ml de café. E o meu coração, eu falo isso rindo, mas quando eu tava na situação, eu não tava rindo, não, eu tava preocupada. O meu coração começou a acelerar. Eu disse, pronto, eu vou ter uma arritmia cardíaca. Eu não sei nem o que é arritmia cardíaca, mas eu acho que eu vou ter esse negócio. Aí eu só me lembro que eu olhei pro teto assim, eu olhei pro mundo. Eu tava na sala da casa da minha tia, eu olhei assim e pensei assim, nossa, eu vou morrer assim. Foi sofrido. E no final eu tirei 4. No final de tanto esforço, de 3 dias, cara, eu me senti uma médica, porque eu não dormi, sabe? Parece que eu tava pagando plantão. Eu fiquei praticamente 2 dias sem dormir. Tipo, no primeiro dia eu dormi 3 horas, aí no outro eu dormi 2, 5 horas, sabe? Em um prazo de 48 horas eu dormi 7 horas, mais ou menos. Esses são alguns exemplos de que me fez valorizar muito o dormir. O dormir 8 horas por noite. O fato de você dormir sem nenhuma preocupação de uma atividade para fazer. O fato de você acordar e dizer, meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma resenha para fazer. Meu Deus, eu tenho um estudo dirigido para fazer. É daqui a 2 dias, eu não sei de nada. Não, calma. Você dormir, acordar com paz. Então, realmente, quando eu entrei na faculdade, eu passei a valorizar muito dormir 8 horas por dia. E a segunda coisa que eu aprendi quando entrei na faculdade de História é aceitar algo que eu nunca esperei que eu ia ter que aceitar numa faculdade de História. Que vão ter textos que eu vou precisar ler,
que são textos relacionados à história, e que eu não vou gostar. Que vai ser um porre, que eu vou odiar ler aquele texto, que eu vou ter a agonia de ter que ler aquele texto. Porque a escrita é difícil, porque é um vocabulário muito pomposo. Eu não vou ler. Quer dizer, eu não vou gostar de ler aquele texto. E vou ter que ler, mesmo assim. Então, tipo, ter que aceitar que eu vou ter que ler esses textos. E outra, e que vai ser muito melhor eu ler esse texto de dia do que ler o texto de noite, faltando 2 dias para fazer um trabalho baseado naquele texto. Vai ser muito, muito, muito melhor eu ler de dia, com mais antecedência, do que só deixar de lado, deixar de lado, deixar de lado. Porque virar a noite de novo, por causa de trabalho, não quero não. Eu prefiro ler 10 textos que eu odeio de dia, com aquela agonia de ter que terminar logo, uns textos de 32 páginas, de dia, do que ter que virar a noite. Não. Cara, isso me deu um trauma. Vocês estão percebendo que virar a noite por causa de trabalho já gerou um trauma em mim, né, gente? Mas realmente foi bem sofrido. Então, aceitar que vão ter textos que vão ser horríveis de ler. Horríveis. Vão ter textos legais, de história medieval, de história antiga, sabe? Que eu vou, nossa, vou amar ler, vou ler o dia todo e não vou cansar. Mas só que vai ter textos, né? Que, enfim, complicado, mas vai ser muito melhor ler de dia do que ter que virar a noite lendo. E outra, vai ser bom para minha formação, né? Isso que é o importante. Muitas vezes o texto é chato, uma leitura chata, não entendo nada que o autor ou a autora tá falando, só consigo ler depois da segunda vez que eu li o texto. Só que no final, isso vai contribuir para a minha formação acadêmica, como pessoa que está se formando para ser uma professora. Então, é extremamente importante eu ler aqueles textos, por mais que eu não queira. Então, aceitar que vão ser momentos tristes, só que mais triste é você virar à noite lendo um texto que você não gosta. E a terceira coisa que eu aprendi dentro da faculdade de História é que não adianta eu querer adiantar o curso. Eu preciso cursar o curso. Nossa, eu vou melhorar essa frase. Que não adianta eu querer adiantar o curso. Eu preciso seguir no meu tempo, sabe? É muito tentador, é muito sedutor a ideia de terminar o curso mais cedo. Só que isso vai exigir de uma disciplina minha que eu não tenho, sabe? Então, a chance de eu surtar por excesso de trabalhos, porque simplesmente, em vez de pagar 6 matérias, inventou de pagar 7, inventou de entrar em 2 bolsas voluntárias, uma de monitoria e outra de pesquisa, a chance de eu surtar é muito grande por excesso de trabalho. Então, eu queria muito, acho que o sonha em terminar o seu curso mais cedo, só que, para mim, infelizmente mesmo, eu não vou poder, porque é aquilo que eu disse anteriormente. A chance de eu surtar por excesso de trabalho é muito grande. E eu preciso ter um pouco de dignidade e dizer não ao excesso de trabalho e sim à minha saúde mental. E a última coisa que eu aprendi no curso de faculdade, que eu vou falar no curso de faculdade, é lindo, né? A cognição, a dicção dessa garota. E a quarta coisa que eu aprendi quando eu entrei para a faculdade é
que eu preciso ter uma vida para além da faculdade. É algo que é importante. Mais uma vez, é importante para nós termos saúde mental, que é algo muito importante para todo ser humano, né, pessoal? Eu acho que foi um dos primeiras dicas, um dos primeiros toques que eu recebi no início da graduação por uma professora. Que ela falou assim, exatamente isso, que a nossa vida não pode ser resumida à faculdade, que a gente tem que ter uma vida para além da faculdade. E, de fato, é verdade, porque a faculdade, agora é baseada na minha experiência, né? Como estudante de graduação de um curso de História e Licenciatura no SERES, UFRN. A faculdade demanda muito tempo de mim. É óbvio, eu estou me preparando para ser professora, então eu preciso de base. E para ter base, é necessário tempo, é necessário avaliações, é necessário uma rigorosidade para eu me preparar minimamente para entrar numa sala de aula. Então, é claro que vai demandar tempo, vai demandar que eu me dedique à faculdade. Mas isso não significa que eu preciso me reduzir à faculdade. Eu não preciso ser apenas a estudante de graduação. Eu não preciso e eu não quero isso para minha vida. Eu sou mais do que isso. E entender e ter hobbies, fazer coisas que não estejam diretamente ligados ao curso é muito importante para mim, é muito bom para a minha cabeça se manter sã. Por exemplo, eu tenho esse canal, né? Esse canal, por mais que eu esteja falando nesse vídeo sobre a faculdade, o fato de eu gravar esse vídeo para vocês está para além da faculdade. Por que gravar esse vídeo para vocês não é uma obrigatoriedade exigida pela faculdade. É porque é algo que eu gosto de falar. Eu gosto de gravar vídeos para a internet. Então, isso me faz bem. E é isso que eu tô tentando dizer, sabe? Pra mim, é muito importante eu fazer coisas que eu gosto e que esteja para além da faculdade. Isso me faz bem, isso me faz até eu render mais na faculdade, para você ter uma ideia. E é muito importante, sabe? Na minha opinião, eu acho que é muito importante ter hobbies, é muito importante você se reconhecer para além de um estudante. Porque você não é apenas um estudante. E é isso. Acho que esse é o vídeo de hoje. Espero muito que eu tenha contribuído, te ajudado, ou ter esclarecido de algumas dúvidas que você possa ter tido. Você que está entrando agora na graduação, ou que você está na graduação faz um tempinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até o final. E se você ainda não curtiu, curta muito esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, para os seus colegas, para aquele amigo que está meio perdido na faculdade, porque muitas vezes aquilo que te ajudou pode ajudar ele também através desse vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino de notificações e fique com Deus, que Deus abençoe todos nós e te vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal!